Se você visse uma faxineira algemada sendo colocada no camburão na porta de uma mansão milionária, você também ia achar que ela era culpada, né? Se ele morrer por sua causa, você vai pagar até o último centavo, sua criminosa, gritou a esposa do empresário com as câmeras de TV apontadas para a cara da faxineira. Ninguém ali imaginava que, na verdade, ela era a única pessoa tentando salvar aquela família de um plano podre que vinha sendo montado há anos, bem debaixo dos lustres de cristal. O que ninguém sabia é que minutos antes dessa cena, essa mesma mulher estava esfregando o chão em silêncio, ouvindo uma conversa que não era para qualquer ouvido. E é aí que começa a parte da história que ninguém viu. A parte em que uma faxineira improvável vira a peça principal de um jogo perigoso que envolve traição, herança e uma criança em risco. Antes de começar essa história, me diz uma coisa aqui nos comentários. De onde você está assistindo esse vídeo agora e que horas são aí na sua cidade? Eu adoro ver até onde nossas histórias chegam. Então já aproveita e curte o vídeo, porque isso mostra para o YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo. Compartilha com alguém que ama histórias emocionantes e, claro, se inscreve para não perder nenhum episódio. Aqui todo dia tem uma narrativa nova que mexe com a alma, sacode a gente por dentro e faz o coração bater diferente. No começo daquela manhã, a mansão da família Monteiro parecia cena de revista, decoração impecável, cheiro de flor cara, garçons correndo de um lado para o outro carregando bandejas, e no jardim, um bolo gigante esperando a aniversariante, a filha do milionário. Enquanto isso, nos bastidores, lá dentro da cozinha, Luana, uma faxineira jovem, branca, brasileira, de uniforme azul surrado e tênis simples, esfregava o chão como fazia todos os dias, ouvindo os gritos da patroa estressada. Se esse aniversário não sair perfeito, metade de você está na rua, berrava a dona Renata, apertando o celular na mão como se quisesse esmagar alguém. Luana abaixou a cabeça, acostumada a ser tratada como se fosse parte do rodapé da casa, e continuou limpando, mas por dentro pensava: se eles soubessem o que eu já vi aqui dentro. Porque naquela mansão, ninguém olhava duas vezes para a faxineira, e era exatamente por isso que ela sabia de coisas que deixariam qualquer um sem chão. Na sala de estar, o milionário Augusto Monteiro descia as escadas com a cara cansada, a gravata torta e o olhar distante, como se tivesse envelhecido uns 10 anos em poucos meses, desde que a filha começou a ficar doente sem motivo aparente. Os médicos falavam em doença misteriosa, em reação inexplicável, em talvez seja emocional, mas Augusto sabia que tinha algo errado ali, algo que não fechava com o instinto de pai. Sempre que ele perguntava sobre os remédios, a esposa desviava, os médicos desconversavam e a babá nova, indicada pela própria Renata, ficava estranhamente tensa. Enquanto ele passava pela cozinha, ouviu a esposa gritar com alguém e parou por um segundo na porta, observando sem ser visto. Luana estava em silêncio, segurando o balde, e Renata apontava o dedo na cara dela. Se eu ver você perto da mesa do bolo, você tá demitida na hora, entendeu? Gente como você só sabe estragar as coisas. Luana apenas respondeu um "sim, senhora", baixinho. Mas os olhos dela diziam outra coisa. Diziam que ela sabia que aquela festa ia muito além de balões e parabéns. O clima ficou ainda mais estranho quando o médico da família chegou mais cedo do que o combinado, com uma pasta de couro debaixo do braço e um sorriso que não combinava com a gravidade da situação da menina. Ele foi direto para o quarto da pequena Helena, a filha de 8 anos, acompanhado pela babá nova, Letícia, que nunca desgrudava da criança. Luana viu os dois subindo e sentiu o estômago embrulhar, porque na noite anterior ela tinha encontrado algo que não deveria: uma embalagem de remédio escondida no lixo do banheiro de serviço, com o rótulo rasgado, mas com um detalhe que ela não esqueceu. Uma etiqueta minúscula de importado, escrita em inglês, com um nome que ela não sabia pronunciar, mas que não batia com nada que os médicos tinham falado para o pai.
Na hora, ela tentou ignorar, porque não é problema meu, repetia. Mas o rosto pálido de Helena não saía da cabeça dela desde então. E naquele momento, quando viu o médico e a babá subindo juntos, algo dentro dela gritou que aquilo não podia ser coincidência. Do lado de fora, uma equipe de filmagem começava a montar câmeras discretas no jardim, porque Renata tinha transformado o aniversário da filha em evento de marketing. Tudo tem que estar perfeito, vai ter patrocinador assistindo. Augusto, não estraga isso com cara de velório. Ela disparou, passando por ele sem nem esperar resposta. O milionário apenas suspirou, ajeitou o terno e foi falar com o cerimonialista, tentando fingir que estava tudo bem. Enquanto isso, Luana terminou de limpar a cozinha e foi guardar o material no quartinho dos fundos, aquele lugar apertado, onde ela também deixava sua mochila velha e um caderno cheio de anotações. Em cada página, além de contas atrasadas e lembretes de ônibus, havia frases soltas que ela mesma escrevia quando algo estranho acontecia na casa. Remédio que sumiu. Briga no escritório às 23h. Letícia mexendo no cofre. Renata falando de herança na ligação. Era o jeito dela não enlouquecer. Organizar as coisas na cabeça, mesmo que ninguém nunca fosse ler aquilo. Mas foi justamente nesse quartinho apertado que tudo começou a mudar. Enquanto guardava o balde, Luana ouviu passos apressados no corredor e uma voz masculina sussurrando, nervosa. Hoje tem que dar certo. Você me prometeu que depois disso a herança vai ser nossa. Ela congelou, segurando o cabo da vassoura, e apagou a luz do quartinho, deixando a porta só encostada. Pela fresta, viu o médico e a babá Letícia parados ali, achando que estavam sozinhos. A babá, com o uniforme impecável e o cabelo preso, mas o olhar frio, respondeu em voz baixa: Relaxar, doutor Ricardo. Depois de hoje ninguém mais vai desconfiar de nada. Vai parecer uma fatalidade. O coração de Luana disparou. Fatalidade de quem? De quê? O médico continuou. Só não me deixa na mão. Eu já tô com tudo pronto. A dose está separada. Letícia passou a mão no braço dele e sorriu. Confia em mim. Depois de hoje a gente nunca mais passa necessidade. Luana sentiu as pernas bambearem, porque pela primeira vez ela entendeu que a doença da menina talvez não fosse tão misteriosa assim. Com o estômago revirado e as mãos suando, Luana esperou os dois se afastarem e só então saiu do quartinho com o coração martelando tão alto que ela achava que os outros podiam ouvir. Ela precisava decidir rápido se ia fingir que não escutou nada, como sempre fez com tantas coisas, ou se ia fazer alguma coisa, qualquer coisa, antes que fosse tarde demais. Mas quem ia acreditar numa faxineira que mal tinha o nome anotado na carteira de trabalho? Quem ia dar ouvidos a uma mulher que às vezes precisava escolher entre recarregar o bilhete único ou comprar mistura para o filho pequeno em casa? Ninguém quer ouvir a versão da faxineira, ela murmurou para si mesma, enquanto caminhava em direção à área externa. Ainda assim, um pensamento insistente martelava na cabeça dela. E se hoje for o dia em que alguém morre porque eu fiquei calada? E essa pergunta começou a pesar mais do que qualquer medo de ser demitida. Foi aí que o primeiro acidente do dia aconteceu. Pelo menos o primeiro que todo mundo viu. Um dos garçons tropeçou no cabo de som e quase derrubou a mesa de doces inteira, arrancando um grito coletivo dos convidados que já chegavam, cheios de joias e risadas barulhentas. Renata surtou, xingou meio mundo, mandou mudar o lugar da mesa, reorganizar tudo, e no meio do caos, ninguém percebeu que Luana estava parada na porta de vidro, observando tudo com um nó na garganta. Ela olhava para o bolo, para os copos de suco, para as bandejas de docinho e lembrava das palavras dose separada. De repente, a festa de criança ganhou na cabeça dela o mesmo clima de um campo minado. Um passo errado e tudo podia explodir. E se ela era a única que tinha visto o movimento de quem estava plantando as bombas. Mas o que ela não imaginava é que dentro de poucos minutos não seria só a vida da menina que estaria em jogo. A dela também,
porque alguém naquela casa já tinha percebido que a faxineira tinha visto demais e não pretendia deixar isso barato. E foi exatamente nesse momento, quando Luana decidiu subir escondida para o corredor dos quartos, que uma sombra se levantou das câmeras de segurança da mansão, do outro lado da cidade, observando tudo por uma tela gigante. Um homem que não morava ali, mas tinha interesse em cada passo daquela família. Ele deu um gole no café, deu zoom no rosto da faxineira e murmurou: finalmente, alguém que pode estragar o plano deles, ou salvar tudo de uma vez. Quem era esse homem? Por que ele tinha acesso às câmeras da casa e o que ele sabia sobre a doença da menina? Isso, ainda ninguém ali fazia ideia. Mas a verdade é que aquela faxineira, vista como nada, tinha acabado de entrar no centro de uma trama de milhões de reais e de vidas. E o que aconteceria quando ela resolvesse abrir a boca é o tipo de coisa que ninguém naquela festa estava preparado para enfrentar. Luana subiu as escadas devagar, como quem pisa em cacos de vidro, sentindo cada degrau ranger feito aviso. O corredor do segundo andar estava silencioso demais para uma casa que recebia mais de 150 convidados no térreo. E isso gelou o sangue dela, porque silêncio em mansão rica nunca é coisa boa, é esconderijo de segredo. Ela caminhou com os olhos atentos, passando pelas portas fechadas, até ouvir um sussurro vindo do quarto da menina. Agora, antes da festa, assim ninguém desconfia. O coração de Luana pulou no peito. Ela encostou-se na parede e respirou fundo, tentando criar coragem para dar aquele passo que podia custar o emprego e até a vida. Quando ela encostou o ouvido na porta, ouviu o médico dizer: ela vai parecer cansada, é normal, e depois, na hora do parabéns, a gente completa a dose. O chão sumiu debaixo dos pés dela. Parabéns, dose. A festa estava prestes a virar velório e todo mundo ali ia achar que era destino, mas Luana agora sabia que não era destino nenhum. Era armação, era crime, era gente grande envolvendo a vida de uma criança. E o pior, ela estava completamente sozinha. Ela recuou um passo e foi nessa hora que o inevitável aconteceu. O piso rangeu. Um rangido curto, mas suficiente para a babá Letícia abrir a porta com um tapa e encarar o corredor com olhos afiados como faca. Quem tá aí? Luana prendeu a respiração, mas Letícia era cobra velha. Saiu do quarto e começou a andar lentamente pelo corredor, olhando porta por porta, como quem fareja perigo. Luana encostou-se atrás da cortina pesada no final do corredor, o coração batendo tão forte que parecia que ia trair sua presença. Letícia parou a poucos centímetros dela, tão perto que Luana conseguia sentir o perfume doce e enjoativo que a babá sempre usava. Eu sei que tem alguém ouvindo, disse Letícia num tom gelado. Luana fechou os olhos por um instante, jurando que seria descoberta, mas a patroa gritou lá de baixo: Letícia, a menina tá estranha, vem aqui! A babá bufou e desceu correndo. Luana quase caiu de joelhos quando a mulher sumiu escada abaixo. Foi por muito pouco, muito pouco. Mas aquela quase descoberta tinha um recado claro. Se ela desse o próximo passo errado, alguém ia perceber. E alguém ia calar ela antes que abrisse a boca. Ainda assim, em vez de ir embora, Luana decidiu fazer exatamente o contrário. Ela entrou no quarto da menina. Helena estava deitada na cama, com a pele tão pálida que parecia feita de papel, os lábios secos, o olhar perdido. Oi, minha princesa, sussurrou Luana, sabendo que podia ser seu último ato de coragem. A menina virou o rosto com dificuldade. Tô com tontura, murmurou, tentando focar o olhar. Luana olhou em volta. Sobre a escrivaninha havia um copo de suco ainda pela metade e uma caixa de remédio aberta. Ela se aproximou do copo e sentiu um cheiro estranho, diferente. Não era suco comum. Havia algo ali, algo que não devia estar, algo que confirmava tudo que ela tinha ouvido escondida. Meu Deus, sussurrou. Foi aí que Helena levantou a mãozinha fraca e segurou a manga do uniforme de Luana. Moça, a Letícia,
Ela, ela fica falando que sou fraca, que vou descansar para sempre. A voz da menina saiu arrastada. Luana gelou inteira. Era muito pior do que ela imaginava. Helena sabia. Helena estava com medo. E aquilo foi a gota que transbordou a coragem de Luana. Se ninguém ia salvar aquela criança, ela ia, mesmo que isso custasse tudo. Luana pegou o copo, a caixa de remédio, e colocou dentro da bolsa dela, escondida dentro do carrinho de limpeza. Mas assim que ela deu 2 passos em direção à porta, ouviu uma notificação de celular. Era o aparelho da babá, deixado carregando na cômoda. A tela acendeu com uma prévia de mensagem. Fase 1 concluída. À noite terminamos. Herança garantida. Luana sentiu o estômago virar. Era maior do que um médico corrupto. Era maior do que uma babá ambiciosa. Tinha mais gente envolvida, gente que falava de herança, de dinheiro, de eliminação. Luana então tomou a decisão que mudaria tudo. Pegou o celular da babá e tirou fotos da tela, das mensagens, do histórico. Mas no instante em que fez isso, ouviu passos, pesados, rápidos, subindo a escada. Ela guardou o celular da babá no mesmo lugar e correu para o banheiro, fechando a porta sem fazer barulho. Os passos pararam do outro lado. «Helena!» chamou a voz de Renata irritada. «Por que esse quarto tá com cheiro estranho?» Luana prendeu a respiração e rezou para que ela não percebesse que alguém havia mexido nas coisas. O coração batia tão forte que parecia absurdo ainda estar vivo. Renata saiu do quarto resmungando e Luana aproveitou para escapar pelo corredor. Mas antes que conseguisse descer, ela viu o médico saindo de um dos quartos escondidos, com uma pasta na mão e um ar de urgência. Ele olhou ao redor e falou sozinho: «Se esse suco fizer efeito ainda antes da festa, melhor para mim». Luana virou o rosto e fingiu ajeitar o carrinho, mas o médico percebeu. «Você aí», disse ele com a voz seca. «Preciso de você na cozinha para pegar toalhas novas, rápido!» Ao mesmo tempo que isso a salvou, porque ele achou que ela não tinha visto nada. Também deixou claro que ele estava atento, o tipo de atento que não perdoaria testemunhas. Quando ele se afastou, Luana desceu correndo, com a mente explodindo em 1000 direções. Ela precisava contar tudo ao pai da menina. Precisava avisar Augusto. Era a única chance da criança. Mas como? Ele mal a notava. Ela era só a faxineira, a mulher que limpava o chão, a mulher que os ricos desviavam o olhar para não cruzar com ela. Se chegasse nele do nada falando de remédios, veneno e herança, iam dizer que ela era louca. Ou pior, iam tirar ela da casa antes que pudesse explicar. Foi justamente quando ela chegou ao térreo, quase tropeçando no carrinho, que alguém segurou seu braço com força. Ela se virou assustada e congelou. Era o homem das câmeras, aquele que observava tudo longe dali. Só que agora ele estava ali, de verdade, no meio da sala, vestindo terno escuro, expressão séria e olhar que parecia ler a alma de Luana. «Eu preciso falar com você», ele disse num tom baixo, firme. Agora, Luana sentiu um arrepio percorrer a espinha. Quem ele era? Como tinha chegado ali tão rápido? O que exatamente ele sabia? E por que, de repente, parecia que ele estava olhando para ela como se ela fosse importante? Antes que ela pudesse perguntar qualquer coisa, ele completou: «Se você disser uma palavra errada para a pessoa errada, você morre hoje. Mas se disser a certa, você salva uma vida». E foi naquele instante, naquele silêncio cortante, que o primeiro grande segredo veio à tona. Mas não o maior, ainda. Porque o mais perigoso, o mais explosivo, ainda estava escondido atrás de um nome que Luana nem imaginava que existia. E o que ele revelou em seguida foi a primeira reviravolta de verdade, aquela que mudaria absolutamente tudo e que faria Luana perceber que ela estava no centro de um jogo que não começou naquele dia e não terminaria ali. Mas nada prepararia ela para o que estava prestes a descobrir nos próximos minutos.
Luana encarou aquele homem misterioso como quem encara um buraco negro, abrindo bem na sua frente, sentindo o ar ficar pesado, a garganta travar e a cabeça girar como se uma porta invisível tivesse sido escancarada dentro da mansão. Ele deu um passo mais perto, mantendo a voz baixa, mas tão afiada que cortava o ar. Meu nome é Davi, e você não faz ideia do tamanho da encrenca que acabou de meter o pé. A faxineira tentou respirar fundo, mas parecia que o mundo inteiro tinha encolhido ao redor dela, porque aquele homem não parecia convidado, nem segurança, nem funcionário. Ele parecia alguém que estava ali há muito mais tempo do que deveria. Alguém que tinha um objetivo, um motivo, uma urgência. Você viu demais, ele disse, olhando diretamente para a bolsa onde ela escondia o copo e a caixa de remédio. E nesse instante, o sangue de Luana gelou, porque ela percebeu que ele sabia exatamente o que ela tinha pegado, mesmo sem ter visto. E então, antes que ela reagisse, ele completou. E eles também sabem que você viu. A frase foi como um tapa que não encostou, mas queimou. Luana sentiu a espinha formigar. Não era paranoia, não era exagero. Alguém ali estava vigiando ela. Alguém já tinha percebido que a faxineira não era mais só uma sombra no canto do corredor. E então, com as palavras saindo quase sem ar, ela perguntou, quem são eles? E Davi respondeu com um sussurro que parecia carregar 1000 histórias enterradas. A família Monteiro tem inimigos internos. A cozinha fervilhava de gente, mas mesmo assim parecia que ninguém via nada, ninguém ouvia nada, ninguém percebia que o mundo estava prestes a desabar em cima deles. Garçons iam e vinham, chefes gritavam ordens, panelas batiam, mas Luana só conseguia ouvir o eco da frase de Davi rodando dentro da cabeça dela. Eles sabem que você viu. Ela empurrou o carrinho de limpeza para o canto e tentou se misturar na movimentação, mas era impossível. O medo estava agarrado na garganta como uma mão, invisível, e foi nesse exato instante que Renata entrou na cozinha com o rosto fechado, o salto ecoando alto no piso frio, e uma expressão que fez o estômago de Luana virar. Alguém mexeu na mesa do quarto da Helena, disse ela gelada. Eu quero saber quem foi. A cozinha silenciosa se tornou cemitério. Ninguém respirava fundo, ninguém piscava. E Renata olhava de rosto em rosto como predadora farejando presa. Quando os olhos dela pousaram em Luana, o mundo pareceu encolher dentro de um único segundo. Você, disse Renata, apontando como se estivesse identificando um rato. Luana sentiu o corpo inteiro travar. Você subiu no andar de cima hoje? E antes que respondesse, Letícia entrou atrás da patroa, segurando o celular contra o peito, como se estivesse protegendo uma joia. Ela estava lá, Letícia disse, a voz doce, mas envenenada. Eu ouvi passos no corredor, tenho certeza que era ela. E no instante em que essas palavras foram ditas, Luana sentiu que a armadilha estava sendo fechada. Rápido demais, preciso demais, perigoso demais. A vontade de fugir se misturou com a vontade de gritar, mas Luana sabia que não podia recuar. Se recuasse agora, a história seria escrita pelos vilões. Então ela respirou fundo, ergueu o queixo e disse, eu só estava limpando o corredor porque a senhora pediu para adiantar as salas de visita, inventando uma desculpa que no desespero parecia plausível. Renata apertou os olhos desconfiada, mas antes que pudesse responder, Augusto entrou pela porta da cozinha com o rosto abafado de preocupação. Renata, a Helena não está bem, disse ele, a voz tremendo. E naquele momento, por um milésimo de segundo, a máscara da esposa rachou. Uma faísca de incômodo, um micro-movimento nos lábios, que Luana percebeu imediatamente. O médico, que estava mexendo num pote de frutas, virou-se com rapidez. Isso é normal, é o estresse da festa, ela sempre sofre um pouco antes. Augusto respirou fundo, sem perceber a troca de olhares nada inocente entre o médico e Letícia. E quando Renata colocou a mão no braço dele dizendo, amor, deixa o doutor cuidar disso, você está muito tenso. Luana percebeu que tinha alguma coisa muito errada naquela preocupação perfeita demais.
preocupação que mais parecia controle do que carinho. E foi então que Davi reapareceu no canto da cozinha, olhando diretamente para a faxineira e sinalizando com a cabeça: agora. Luana seguiu ele rapidamente, saindo da cozinha, disfarçando como se estivesse indo buscar um pano, mas a verdade é que cada passo parecia uma corda bamba esticada sobre um abismo. No corredor lateral, Davi puxou ela pelo braço e falou num tom baixo, firme e desesperadamente urgente: você está achando que isso é só um médico e uma babá fazendo besteira? Não é. Isso vai muito além. Tem gente grande envolvida. Gente perigosa, gente que não pensa duas vezes antes de apagar qualquer um que atrapalhe. Luana sentiu a boca secar. E por que eu? Eu só limpo o chão, ela sussurrou, quase sem voz. Davi apertou o maxilar e respondeu: porque você é a única lá dentro que não faz parte do jogo deles. É a única que viu a movimentação, a única que registrou, a única invisível o suficiente para circular sem chamar atenção. E invisíveis são perfeitos para ouvir segredos que não eram para ser ouvidos. A faxineira respirou. Pesado, porque doía ouvir a verdade crua daquele jeito. Ela era invisível para o mundo, mas agora era a única capaz de fazer o mundo daquela criança não desmoronar. Porém, antes que ela conseguisse reorganizar a própria cabeça, Davi completou com outra bomba. Tem coisa pior, muito pior, e não começou hoje. Começou há meses, talvez anos. Mas nesse ponto, o corredor pareceu entortar, como se o próprio ar tivesse ficado pesado demais para ser sustentado. Luana segurou a parede, tentando manter o equilíbrio emocional e físico. O que você quer de mim? Perguntou ela tremendo. Davi tirou do bolso um envelope fino, com bordas amassadas, e entregou a ela. Isso estava sendo desviado da mansão há semanas. Ninguém percebeu. Eu precisava de alguém que tivesse coragem o suficiente para olhar sem piscar. Eu acho que você é essa pessoa. Luana abriu o envelope e o coração dela disparou tanto que parecia que ia rasgar as costelas. Fotos, tabelas, mensagens impressas, notas de transferência, tudo apontando para um nome que ela nunca tinha visto na vida. Renata Monteiro. Fotos dela entrando em clínicas discretas, conversas com advogados desconhecidos, pagamentos altos para contas no exterior e um documento que fez a respiração de Luana falhar. Seguro de vida de Helena Monteiro. Beneficiária única, Renata Ferreira Monteiro. A faxineira apertou o envelope com força, sentindo o mundo inteiro girar. Tudo fazia sentido agora. A doença misteriosa, a babá nova, o médico sempre presente, a obsessão da mãe com a festa perfeita. A mulher não estava preparando um aniversário, estava preparando uma morte conveniente. E pela primeira vez, a faxineira sentiu algo diferente do medo. Sentiu raiva, raiva quente, raiva viva, raiva de mãe, raiva de mulher que já viu demais e perdeu demais. Mas antes que ela pudesse reagir, antes que pudesse juntar as peças que a vida jogava em cima dela com violência, alguém apareceu no final do corredor. Alguém que não deveria estar ali. A babá Letícia surgiu com um sorriso pequeno, mas cheio de veneno, cruzando os braços e inclinando a cabeça como quem já sabia da resposta antes da pergunta. O que vocês dois estão fazendo aqui tão escondidinhos? Luana escondeu o envelope nas costas, mas Letícia viu o movimento. Davi deu um passo à frente, mas Letícia sorriu mais. Ah, então era você quem andava fuçando no quarto da menina, né? Disse ela, apontando o dedo. Luana congelou. Letícia continuou. A Renata disse que alguém esteve lá, e agora eu sei quem foi. A voz dela ficou ainda mais baixa, quase um sussurro maldito. Você se meteu onde não devia, faxineirinha. E naquele instante, pela primeira vez desde que entrou na mansão, Luana viu um brilho de crueldade pura nos olhos da babá. Algo que deixava claro que aquela mulher não tinha medo de nada, nem de ninguém, e seria capaz de tudo para manter o plano de pé, tudo,
Mas antes que ela avançasse, Davi encostou no braço de Luana e disse: "Corre!" E Luana correu. E foi exatamente nesse momento, nesse segundo de fuga, que o segundo grande segredo começou a se revelar. Só que dessa vez, a verdade não ia ser cochichada atrás de portas fechadas. A verdade ia explodir bem no meio da festa, bem na frente das câmeras, bem na frente do mundo inteiro. E nada do que estava por vir seria pequeno, nada seria gentil, nada seria previsível. O próximo acontecimento seria tão inesperado, tão absurdo, tão devastador, que transformaria a faxineira invisível na pessoa mais perigosa daquela mansão, e a pessoa mais necessária também. Luana desceu a escada correndo como quem foge de um incêndio invisível, sentindo o coração bater na garganta e o suor escorrer pela nuca enquanto o som abafado da música infantil tomava conta da mansão. Uma música alegre, falsa, irônica, porque lá embaixo todos riam, tiravam fotos e brindavam como se nada estivesse acontecendo, como se uma criança não estivesse a minutos de ser sacrificada por ganância. Ao chegar no hall principal, ela quase esbarrou em convidados que riam alto com taças de espumante nas mãos. Mas ninguém percebeu o desespero no rosto dela, porque ninguém ali reparava em faxineiras. Ninguém via nada além de si mesmo. A cada passo, ela sentia o envelope pressionado contra as costas, como se queimasse sua pele, como se gritasse: "Mostra logo!" Mas ela ainda não sabia como. Não podia simplesmente correr até Augusto e jogar tudo no colo dele, porque Letícia estava atrás dela, o médico estava atrás dela, e Renata estava no centro da festa como uma rainha, venenosa, tirando selfies com a mesa do bolo que ela mesma mandou preparar para a foto perfeita do dia. E enquanto Luana tentava reorganizar a própria cabeça, algo chamou a atenção dela. Helena estava sendo trazida para a festa. A menina vinha pela mão da babá, pálida, fraca, como se estivesse flutuando mais do que caminhando, e quando a criança olhou para a faxineira, seus olhos marejados diziam mais do que palavras poderiam: "Me ajuda." Aquela pequena troca de olhares foi a última fagulha que Luana precisava para decidir que ela não ia mais se esconder, não ia mais esperar, não ia mais temer. Ela deixou o carrinho de lado, respirou fundo e caminhou direto na direção de Augusto, que conversava com um investidor perto da mesa de doces. "Senhor Augusto, eu preciso falar com o senhor agora," ela disse, tão firme que o investidor estranhou. Augusto virou-se devagar, franzindo a testa ao ver a faxineira ofegante. "Luana, agora não. Por favor, estou no meio. É sobre a Helena." Ela cortou, sem pensar, sem medir, porque o tempo não permitia delicadeza. Augusto gelou. O investidor se afastou e Luana continuou. "Ela não está doente. Não do jeito que o senhor pensa. Tem gente fazendo isso com ela." O rosto de Augusto empalideceu como se o chão tivesse aberto. "Do que você está falando?" ele perguntou, a voz quase falhando. Luana abriu a boca para explicar, mas antes que conseguisse, um grito feminino cortou o ar como uma lâmina. "O que você acha que está fazendo, sua louca?" Renata veio avançando como uma tempestade, os cabelos impecáveis balançando, as joias tilintando no braço, o rosto contorcido, como se a própria máscara de esposa perfeita estivesse sendo arrancada naquele instante. "Augusto, essa mulher está inventando coisas, ela está querendo aparecer, está querendo causar escândalo na festa da nossa filha," disse ela, agarrando o braço do marido. Luana tentou se defender. "Eu ouvi o médico, eu vi a babá, eu tenho as provas aqui." E levantou o envelope. E naquele instante o salão inteiro virou para ela. O médico, percebendo o desastre que se aproximava, deu um passo para a frente, colocando-se entre Renata e a faxineira. "Augusto, por favor, não dê atenção a isso. Essa moça claramente está nervosa. Pode ter interpretado algo errado. Ela é apenas uma funcionária." "Apenas uma funcionária?" Luana explodiu, a voz trepidando de indignação. "Eu posso ser só a faxineira para vocês, mas eu não sou cega.
Eu sei o que vocês estão fazendo aí em cima. Sei que estão enfiando coisa na menina. Sei que tem seguro no nome dela. O salão inteiro ofegou ao mesmo tempo. Convidados interromperam conversas, celulares começaram a filmar e Renata ficou imóvel por um segundo, apenas um segundo, antes de engatar um choro teatral tão perfeito que beirava o Oscar. Meu Deus, Augusto, ela está nos acusando de machucar a nossa própria filha? Soluçou, segurando o peito. Isso é crueldade pura. Mas Augusto não respondeu. Ele estava olhando fixamente para o envelope na mão de Luana, como se aquele simples pedaço de papel fosse capaz de decidir entre salvar a filha ou destruir a própria família. E quando ele estendeu a mão para pegar o envelope, Letícia se adiantou num salto, arrancando o papel das mãos de Luana tão rápido que parecia que tinha treinado aquilo a vida inteira. "Você não toca nisso!" gritou a babá, segurando o envelope contra o peito. O salão inteiro parou. Augusto arregalou os olhos. A máscara caiu. Literalmente. Um silêncio mortal tomou o ar, e foi nesse silêncio que uma frase vazou da boca de Letícia sem que ela percebesse. "Você não deveria ter se metido, faxineirinha." Era tarde. O veneno tinha sido exposto. Augusto olhou para ela como se estivesse enxergando aquela mulher pela primeira vez. "Por que você está tão desesperada para ninguém ler esse envelope?" Ele perguntou, cada palavra carregada de desconfiança. Letícia tentou inventar uma desculpa, mas gaguejou. Renata percebeu o perigo e avançou. "Augusto, ela só está nervosa, deixa eu..." "Não toca em mim!" Ele cortou, frio, gelado. E então, num movimento rápido, ele tomou o envelope da mão da babá. Foi quando a verdadeira guerra começou. Antes que Augusto abrisse, o médico gritou, "Não deixa ele ver!" E partiu para cima dele. Isso mesmo, no meio da festa de aniversário, no meio das crianças, no meio das câmeras. Os convidados gritaram, o bolo tombou, pratos caíram, e Luana agiu antes que pensasse. Se jogou na frente, tentando impedir o médico de alcançar Augusto, mas ao fazer isso, derrubou a mesa de doces inteira, espalhando brigadeiros e taças pelo chão. Era caos completo, era o fim da festa, era o início de algo muito maior. O envelope caiu no chão, deslizando até parar perto dos pés de uma convidada que filmava tudo. Letícia correu para pegar, mas Luana foi mais rápida, se jogou no chão, agarrou o envelope e levantou com a respiração ofegante, segurando como se segurasse a vida da criança. "Chega!" Ela gritou, a voz cortando o caos. "Vocês vão ouvir o que estão fazendo com essa menina!" Antes que Augusto pudesse falar, Renata avançou com um impulso selvagem, arrancando o envelope da mão da faxineira e rasgando-o. No ato, aos gritos, "Você não vai arruinar a minha vida!" Pedaços de papel voaram pelo salão. Luana ficou paralisada. O plano, as provas, tudo tinha sido destruído ali, na frente de todos, e foi nesse segundo que Renata percebeu que o marido a encarava como se estivesse diante de um monstro. Ela tentou sorrir, mas o sorriso saiu torto, quebrado. E então, ela tomou a decisão mais desesperada que poderia ter tomado. Correu até Helena, agarrou a menina e, com uma voz que fez o salão inteiro estremecer, gritou, "Se aproximar, eu levo ela comigo." O salão parou. Parou de verdade. Ninguém respirou. Ninguém piscou. Renata segurava a própria filha como escudo, como garantia, como moeda de troca. E naquele instante, naquele único instante, Luana entendeu a profundidade do buraco em que tinha caído, porque Renata não estava fugindo da verdade. Renata estava fugindo do que vinha depois dela, de alguém muito maior, de alguém muito pior, de alguém que até Davi temia. Era esse alguém, esse nome nunca dito, que finalmente ia sair das sombras. E quando saísse, a guerra naquela mansão ia se transformar em algo ainda mais brutal, algo que Luana jamais imaginou enfrentar. Luana sentiu o chão tremer, como se a mansão inteira estivesse prestes a desabar.
porque Renata segurava a filha como refém, com os olhos arregalados, a respiração descontrolada e uma expressão que já não lembrava em nada a socialite elegante que todos conheciam. Ali estava outra coisa, outra criatura, alguém que tinha sido consumida por medo, ganância e desespero. O salão inteiro permaneceu congelado, como se todos tivessem sido transformados em estátuas, e Luana, ainda ofegante, deu um passo à frente, com as mãos levantadas e a voz baixa. Renata, solta a menina, ela não tem nada a ver com isso. Mas Renata, trêmula, apertou ainda mais a criança contra o peito. Cala a boca, você não sabe com quem está mexendo, você não faz ideia do tamanho disso. Helena chorava, completamente sem forças, a cabecinha tombando enquanto lutava para manter os olhos abertos, e Augusto deu um passo hesitante, a voz falhando. Renata, por favor, isso é a nossa filha. Renata virou-se com um olhar assustador, os dentes cerrados. Não, Augusto, não é só sobre a nossa filha, é sobre tudo o que ele prometeu. A palavra ele disparou como uma bala silenciosa na cabeça de Luana, porque ela sabia que esse ele não era o médico, não era o advogado, não era nenhum dos rostos que ela tinha visto naquela casa. Era alguém maior, alguém que até Renata temia. Foi nesse instante que portas se abriram no andar superior e passos firmes começaram a descer a escada. Cada pisada ecoava como se o chão tivesse virado tambor. E aos poucos, um homem apareceu no topo da escada. Alto, terno preto impecável, cabelo grisalho perfeitamente penteado, um olhar frio que parecia atravessar carne, ossos e alma com a mesma facilidade. Ele desceu lentamente, com a calma de quem não precisa correr, porque sabe que sempre vence. E quando chegou ao último degrau, Renata desabou em lágrimas desesperadas, tremendo. Eu fiz tudo o que você pediu. Tudo. O homem inclinou a cabeça, como quem observa uma peça quebrada. Você não fez tudo. Ele respondeu, a voz baixa, profunda, fazendo Luana sentir o ar faltar. Você deixou testemunhas. O salão ficou em silêncio absoluto, e então os olhos dele se voltaram para a faxineira. Era como ser engolida por uma sombra viva. Você... Ele disse simplesmente, como se nomear Luana fosse uma sentença. Foi você que atrapalhou. Luana engoliu seco, sem conseguir desviar o olhar. Cada fibra do corpo dela gritava para correr, mas algo mais forte, mais instintivo, a mantinha firme. Quem é você? Ela conseguiu perguntar. Ele sorriu com um canto da boca, o tipo de sorriso que não aquece, que ameaça. Meu nome não importa. Só importa o que eu controlo. Renata soluçou. Ele prometeu que se tudo desse certo, a herança, a vida nova, e o homem respondeu sem olhar para ela. Promessas são ferramentas. Só isso. Davi surgiu do meio dos convidados, avançando alguns passos para se colocar entre Luana e o homem. A postura rígida de alguém que reconhecia o inimigo. Eu sabia que era você. Ele disse com um ódio controlado, quase profissional. Sabia que só alguém como você teria coragem de usar a menina para tirar dinheiro do Augusto. O homem sorriu como quem se diverte com uma criança teimosa. Davi, você sempre acreditou demais nas pessoas. Augusto olhou para Davi confuso. Você conhece ele? Davi assentiu devagar. Muito mais do que eu queria. E então revelou. Esse homem é Marcelo Farias, antigo sócio do seu pai. Foi afastado da empresa por fraude, desvio, lavagem de dinheiro e jurou que um dia ia voltar para tomar tudo o que perdeu. Augusto empalideceu, como se uma parte da história da própria família estivesse vindo cobrar uma dívida antiga. Marcelo abriu os braços num gesto arrogante. Eu voltei, e voltei da forma mais inteligente. Pelo braço mais fraco da família, o emocional. Os convidados começaram a sussurrar, mas Marcelo continuou, como se estivesse fazendo um discurso. O amor que você sente por essa criança, Augusto, é a sua maior fraqueza. E fraquezas são portas, portas que eu sei abrir.
Luana sentiu a raiva crescer dentro dela. Raiva de ver Helena fraca, raiva de ver uma mãe usando a própria filha como escudo, raiva de ver a maldade ganhar forma na frente de todos. Ela deu um passo à frente, mesmo sabendo que poderia morrer ali, e gritou: "Você é um monstro!" Marcelo virou o rosto lentamente, encarando ela como quem observa um inseto. "Monstros são importantes, minha querida." E então apontou para a faxineira com um gesto leve, indiferente. "Remove ela." Antes mesmo que alguém entendesse, 2 seguranças apareceram por trás, como sombras treinadas, avançando para agarrar Luana. Ela tentou correr, mas um deles segurou seu braço. O outro já preparava para algemar. Foi então que Davi pulou para cima de um deles, derrubando-o com um golpe rápido. O salão explodiu em gritos. O segundo segurança segurou Davi pelo pescoço, mas Luana, num impulso que nem ela sabia que tinha, acertou o homem com o balde de metal do carrinho de limpeza, arrancando um grito e libertando Davi. O médico tentou fugir, mas 2 convidados o agarraram. Letícia correu para proteger Marcelo, mas mesmo assim a sala virou um caos tão grande que parecia cena de filme. E no meio da confusão, Luana correu direto para Helena e arrancou a menina dos braços de Renata. "Solta ela!" ela gritou com uma força que ela mesma não reconheceu. Renata tentou puxar a filha de volta, mas Luana segurou Helena com o instinto feroz de uma mãe que não vai deixar uma criança morrer. Augusto correu até elas, pegando a menina no colo com desespero. "Helena, amor, fala comigo." Mas a menina estava mole, apagando. O pai entrou em pânico. "Chamem uma ambulância!" Ele berrou, mas Marcelo apenas levantou uma mão como quem dá ordem para cães. "Ninguém sai!" E nesse instante as portas automáticas da mansão se fecharam com um estrondo. Luana sentiu o desespero crescer ainda mais. Eles estavam presos com o inimigo, presos com a verdade, presos com o perigo. Marcelo avançou até o centro do salão e com a voz firme proclamou: "Hoje ninguém sai daqui até tudo acabar." E então, com a calma de quem já se sente vencedor, completou: "E tudo está prestes a acabar." Mas antes que ele pudesse dar o próximo passo, antes que o caos se transformasse em tragédia, algo completamente inesperado aconteceu. Algo tão absurdo, tão imprevisível, tão fora do controle de todos, que virou o jogo, virou a guerra, virou o destino. E dessa vez não seria Marcelo quem ditaria as regras, seria a faxineira. Porque Luana, invisível, ignorada, humilhada, acabava de descobrir o segredo que ninguém nunca imaginou. E esse segredo tinha o poder de destruir Marcelo e salvar Helena. Mas o próximo minuto seria o minuto mais perigoso da vida dela. Luana sentiu o corpo inteiro tremer quando percebeu que o tempo tinha acabado. Helena estava com a cabeça tombando, os olhos semiabertos, respirando rápido demais, e o pânico de Augusto crescia como incêndio descontrolado. Mas naquele caos, naquele horror, naquele instante em que tudo parecia perdido, algo dentro dela fez clique. Um estalo, uma lembrança, uma pista que tinha passado despercebida, mas que agora soava como alarme dentro da cabeça. A caixa de remédio que ela tinha pegado no quarto, a etiqueta rasgada, o cheiro do suco estranho e, principalmente, o símbolo microscópico estampado no frasco. Um símbolo que ela já tinha visto antes. Um símbolo que ninguém jamais associaria à história da família Monteiro. Luana puxou a bolsa com desespero, procurando dentro dela, enquanto Davi segurava os seguranças e Augusto implorava pela filha. E quando seus dedos tocaram o plástico frio do frasco, ela entendeu de onde conhecia aquele símbolo. Era o mesmo símbolo estampado nos uniformes de uma clínica clandestina que funcionava nos fundos do hospital onde ela trabalhou como auxiliar antes de virar faxineira. Uma clínica de experimentos ilegais. Uma clínica responsável por testar substâncias proibidas em pacientes vulneráveis, e quem financiava aquilo era justamente Marcelo Farias.
Um trovão parecia ter explodido dentro da cabeça dela. A raiva se transformou em coragem, a coragem se transformou em voz, e a voz dela ecoou tão alto que calou a mansão inteira. A Helena não tá doente, ela tá sendo envenenada. Augusto virou para ela com os olhos rachados de desespero. Renata soltou um soluço histérico. Letícia prendeu a respiração e Marcelo, pela primeira vez, ergueu o queixo com irritação genuína. Uma irritação mortal. Luana ergueu o frasco no ar com a mão tremendo. Mas, firme, eu trabalhei num hospital antes de virar faxineira. Eu vi esse símbolo antes. Esse remédio aqui não é remédio, é experimento ilegal. Ele tá testando coisa na menina. O salão explodiu em murmúrios. Convidados recuaram com horror genuíno. Alguns filmavam com a mão tremendo. E Marcelo, percebendo que a situação estava fugindo do controle, deu 2 passos para a frente, com um sorriso gelado, tentando retomar o domínio. Ninguém vai acreditar numa faxineira histérica, minha querida. Você não passa de alguém que sobreviveu ao que você fez, ela gritou, interrompendo com a força de um furacão. O silêncio caiu como lâmina. E então, com a respiração falhando, ela revelou o segredo que ninguém sabia, o segredo que ela nunca contou a ninguém, aquele que carregava como cicatriz enterrada. Esse laboratório, essa clínica. Vocês testaram remédio no meu irmão e ele morreu. Todos ficaram petrificados. Até Davi arregalou os olhos. Luana continuou com a voz tremendo, mas afiada. Vocês enganaram minha mãe dizendo que era tratamento, mas era experimento, era veneno. O mesmo veneno que vocês estão dando para essa criança. Agora, o salão virou um coro de horror. Augusto caiu de joelhos, abraçando Helena, completamente destruído. Meu Deus, o que fizeram com ela? Sussurrou, perdido. Renata começou a tremer, porque agora entendia o tamanho do monstro que tinha deixado entrar na vida da filha. E Letícia, percebendo que Marcelo estava prestes a abandoná-la como um peão descartável, tentou se afastar, mas ele segurou seu braço com força brutal, mostrando que para ele ela era apenas uma ferramenta. Luana avançou até a mesa, pegando o copo de suco que Helena tinha tomado parte, e o ergueu como prova. Isso aqui estava no quarto dela. Isso é o que está matando a menina aos poucos. Ela virou para Davi. Você trabalha com investigação, não trabalha? Você sabe que isso aqui é prova. Chama alguém, chama a imprensa, chama a polícia. Davi assentiu com firmeza, sacou o celular e começou a transmitir ao vivo. Era a única forma de impedir Marcelo de silenciar tudo. Os convidados que filmavam também começaram a enviar vídeos para redes sociais e em poucos segundos a casa inteira estava sendo assistida pelo país. Marcelo percebeu tarde demais que o cerco estava fechando e pela primeira vez o olhar dele vacilou. Só um segundo. Mas um segundo suficiente para mostrar que ele temia algo. Exposição. Renata, tomada pelo pânico, começou a balbuciar. Eu não sabia. Ele disse que era só um tratamento. Disse que era só um remédio para ajudar. Eu não sabia que era isso. Eu juro que não sabia. Luana avançou até ela sem medo. Você sabia que tinha seguro no nome da menina. Você sabia que tinha dinheiro envolvido. Você pode até não saber de tudo, mas sabia o suficiente para não desconfiar. Renata caiu no chão, chorando de forma tão desesperada que parecia engasgar no próprio remorso. Augusto caminhou até Luana, ainda com a filha no colo, e segurou o braço da faxineira com uma força misturada de gratidão e desespero. Me diz o que eu faço, pelo amor de Deus. Me diz o que eu faço para salvar a minha filha. Luana respirou fundo, sentindo o peso do mundo nos ombros, mas também sentindo que não estava mais invisível, não estava mais sozinha, não era mais só uma faxineira. Era a única pessoa naquela mansão que sabia exatamente o que fazer. Tem um antídoto, ela disse, a voz firme apesar do medo. Eu lembro... Eles tinham um antídoto na clínica. Ele sempre acompanha essa droga. Sempre. Ela encarou Marcelo como predadora encarando presa.
E eu aposto que você trouxe um hoje. Marcelo riu, seco, tentando manter a pose, mas o tremor no canto da boca denunciava a queda iminente. Você acha mesmo que... Abre essa pasta, ela gritou. E pela primeira vez, Marcelo hesitou. Davi se aproximou devagar, a arma do segurança em mãos, apontando para ele. Abre! O salão inteiro segurou o ar. Marcelo abriu a pasta e lá estava, o frasco. Pequeno, âmbar, etiquetado, o antídoto. O salão explodiu em urros, gritos, lágrimas. Augusto quase caiu no chão de joelhos, soluçando. Por favor, dá para ela, por favor! Marcelo tentou esconder o frasco, mas Davi avançou rápido e tomou da mão dele. Luana correu até Augusto, pegou a menina e abriu o frasco com a mão tremendo, mas firme como ferro. Ela colocou algumas gotas na boca de Helena, falando baixinho. Aguenta, meu amor, aguenta. E então esperou. 1 segundo, 2, 3, até que a menina respirou fundo, bem fundo, pela primeira vez em dias, e abriu os olhos. O salão explodiu, convidados choravam. Augusto desabou abraçando a filha. Renata caiu no chão soluçando. Davi encarou Luana como quem olha para um milagre, e Marcelo finalmente percebeu que tinha perdido tudo. Mas a guerra não tinha acabado, não ainda, porque o maior segredo, o segredo final, aquele que destruiria Marcelo para sempre, ainda estava preso na garganta de Davi. E quando ele revelasse, ninguém naquela mansão continuaria a ser a mesma pessoa. O salão ainda tremia com a explosão de gritos, choros e celulares gravando quando Helena abriu os olhos, como se tivesse acabado de voltar de um lugar profundo demais, escuro demais, longe demais. Augusto desabou agarrando a filha, soluçando como criança. Renata desmoronou no carpete, sem maquiagem, sem pose, apenas uma mulher quebrada. Mas Luana, a faxineira que ninguém via, ficou imóvel por 1 segundo, tentando entender que aquilo estava acontecendo de verdade, que a menina estava viva por causa dela, que tudo aquilo que tentaram enterrar, esconder, silenciar, agora estava exposto para o país inteiro assistir. Mas antes que ela pudesse respirar, Davi se virou para ela com o olhar mais sério que já tinha mostrado. Luana, tem uma coisa que você precisa saber. Uma coisa que eu segurei até agora porque não tinha certeza. Ela franziu a testa, ainda ofegante, sentindo que o chão estava prestes a desabar pela última vez. Mas dessa vez, do jeito mais inesperado possível. E Davi respirou fundo antes de dizer a frase que deu um nó tão grande no estômago dela que o mundo pareceu parar. Você não entrou nessa história à toa. Luana arregalou os olhos, sem entender, sem conseguir falar. Enquanto Davi se aproximava com um envelope diferente, amassado, antigo, com o nome dela escrito à mão. Algo que parecia ter atravessado anos, vidas, destinos. Eu investiguei o laboratório depois que perdi pessoas importantes para eles, disse Davi, a voz baixa, pesada. E nas pastas, nos arquivos escondidos, tinha um nome repetido, um nome que eu ignorei no começo, porque achei que não fosse nada. Mas quando você falou do seu irmão, quando você descreveu a morte dele, eu entendi que não podia ser coincidência. Luana sentiu o peito apertar como se estivesse sendo esmagado. Que nome? Ela conseguiu perguntar com a boca seca e Davi abriu o envelope, tirou um documento amarelado, quase irreconhecível, e entregou a ela. Quando Luana leu o nome assinado no rodapé, a sala inteira pareceu girar. Era a assinatura antiga, rabiscada, mas clara. Marcelo Farias. E embaixo, uma frase. Pesquisa autorizada. Grupo 7B. Crianças selecionadas por características genéticas compatíveis. E então, no canto inferior, em letras pequenas, Família Costa, caso 7B12. O mundo parou. Luana sentiu o sangue desaparecer do corpo. Não pode ser, ela sussurrou. Davi colocou a mão no ombro dela. Luana, você não entrou nessa história porque estava no lugar errado. Você entrou porque o seu irmão...
Era parte do mesmo experimento que eles fizeram com a Helena. E naquele instante, Luana entendeu o que nunca tinha entendido. O porquê da morte do irmão. O porquê de tudo parecer tão familiar. O porquê do símbolo. O porquê da dor que ela carregava desde criança. Ela não era apenas testemunha. Ela era vítima da mesma rede que estava destruindo aquela família. Ela não era só uma faxineira. Ela era sobrevivente. Era a prova viva. Era a peça que completava o quebra-cabeça. A revelação chegou como bomba. Augusto olhou para ela com choque, gratidão e culpa. Renata chorou mais forte porque naquele momento percebeu que Luana não era só alguém que entrou na vida deles. Ela tinha sido arrastada para a escuridão que eles mesmos tinham permitido entrar. Marcelo tentou avançar gritando: "Isso é mentira! Você não prova nada!" Mas dessa vez ninguém recuou. Davi apontou para ele: "Você destruiu famílias, destruiu vidas, usou crianças como laboratório e achou que nunca ninguém ia ligar os pontos. Mas ligaram. E hoje, na frente do país inteiro, você vai cair." Marcelo, percebendo que tudo tinha acabado, tentou correr para os fundos, mas os próprios convidados bloquearam a saída. Ele tentou empurrar, gritou, esperneou, mas já não tinha mais trono, mais poder, mais aliados. O império de sombra que ele construiu desmoronava ali, diante da câmera de um celular segurado por uma faxineira. E então, quando a polícia arrombou a porta da mansão com sirenes e gritos, foi Luana quem apontou para Marcelo e disse a frase que ninguém jamais esqueceu. Foi ele, e agora acabou. Marcelo foi arrastado algemado para fora da mansão, ainda gritando que ia voltar, que ninguém podia derrubá-lo, que era tudo armação. Mas ninguém acreditava mais, ninguém temia mais, ninguém respeitava mais. Renata foi levada pelos policiais, chorando, falando que não sabia de nada, que não imaginava a proporção. Mas as câmeras captaram tudo. Letícia também foi presa. Tentava se esconder atrás da desculpa de apenas seguir ordens, mas era tarde. O médico foi arrastado da cozinha, implorando para que alguém acreditasse nele. E no meio do caos, Davi se virou para Luana, com um sorriso cansado, mas orgulhoso. "Você salvou essa menina, e salvou muito mais gente do que imagina." Augusto abraçou a filha com força. Depois, olhou para Luana com lágrimas nos olhos e disse com a voz quebrada: "Você não sabe o tamanho do bem que fez. A minha família nunca vai esquecer." Mas Helena foi quem disse a frase que fez todos chorarem de vez. A menina abraçou o pescoço de Luana e sussurrou: "Você é meu anjo." E a faxineira, que durante toda a vida tinha sido invisível, finalmente desabou em lágrimas. Lágrimas de dor, de alívio, de justiça e, pela primeira vez, de merecimento. Semanas depois, o país inteiro ainda comentava o caso. As redes sociais chamavam Luana de heroína. Reportagens contavam sua história. Organizações de saúde revelaram o escândalo dos experimentos ilegais. E Augusto, agradecido de um jeito que palavras não descrevem, ofereceu a ela algo que jamais poderia ter imaginado: um cargo fixo na empresa da família, com salário digno, benefícios, estabilidade, uma chance real de recomeçar. Mas não foi isso que fez Luana chorar quando recebeu a proposta. O que a fez chorar foi ouvir Augusto dizer: "Você nunca mais vai ser invisível, não enquanto eu tiver voz." E a partir daquele dia, a vida de Luana mudou. Não porque ela virou celebridade, não porque virou manchete, mas porque finalmente alguém enxergou valor no que ela sempre foi. Uma mulher forte, corajosa, justa, que enfrentou gigantes com as mãos limpas e o coração inteiro. Meses depois, a mansão Monteiro já estava tranquila de novo. Helena corria pelo jardim rindo, mais saudável do que nunca. Augusto observava a filha brincar, e ao lado dele, Davi conversava com policiais sobre os desdobramentos do caso. E Luana estava sentada na varanda, com um uniforme novo, postura ereta, olhar firme, não mais como faxineira invisível, mas como coordenadora geral da casa. E naquele fim de tarde, enquanto o sol dourava tudo ao redor,
Helena correu até ela e se jogou no seu colo, dizendo: "Agora eu tenho 2 famílias." Luana sorriu, abraçando a menina como quem abraça o próprio destino. E quando Augusto se aproximou e disse: "Obrigado por não desistir, mesmo quando ninguém te via", ela respondeu com uma frase que ficou marcada em todos os corações: "A gente só precisa de uma chance de mostrar quem é de verdade." E foi assim que uma faxineira invisível derrubou uma rede criminosa, salvou uma criança, expôs poderosos, vingou o irmão e encontrou, finalmente, um lugar no mundo onde não precisava se esconder. Um lugar onde era vista, respeitada, querida. Um lugar onde podia respirar sem medo, porque às vezes os heróis não vestem capas, às vezes eles carregam baldes, vassouras e a coragem que ninguém imaginou que existia. E no fim daquela história, no fim de tudo, uma verdade ficou ecoando para sempre. Ninguém é pequeno demais para mudar o mundo. Se você chegou até aqui, meu respeito por você. Histórias assim não são só entretenimento. Elas lembram a gente que ainda existe coragem no mundo, que ainda existe gente que luta em silêncio, que ainda existe bondade onde ninguém vê. Agora é a sua vez. Me conta nos comentários qual foi o momento dessa história que fez seu coração acelerar. Quero saber de verdade. E não esquece, curte o vídeo porque isso ajuda o YouTube a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir algo forte hoje. Compartilha com alguém especial. Você pode tocar alguém de um jeito que nem imagina. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque amanhã tem outra história tão intensa quanto essa e eu quero você aqui comigo. E comenta a frase secreta para eu saber que você ficou até o fim. Ninguém é invisível.